irmãos? É tão bom que você até esquece que tá frio, tá chovendo, tá... Pode estar o tempo que estiver lá fora, né? O que importa é que aqui dentro tá o fogo de Deus, né? Glória a Deus! Aleluia! Deus maravilhoso, Deus fiel. Vamos estar entrando agora na palavra de Deus. Já quero convidar a irmã Juliana, que nessa noite vai estar pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar nesse momento em nome do Senhor Jesus, orando pela vida da irmã Juliana e pelos dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus, na hora da palavra, Pai, a palavra que é o alimento em nossas vidas, a palavra que nos sustenta, Pai, e te pedindo nessa noite, Pai, usa grandemente, Senhor, a tua serva, a irmã Juliana, meu Pai, que não seja ela falar, sim, o nosso Deus, usa, Senhor, usa a tua filha nesse momento como teu instrumento, abre sua boca, coloca as palavras na boca da tua serva, em nome do Senhor Jesus, que ela diminua, meu Deus, meu Pai, mas o Senhor cresça grandemente na vida da tua serva, em nome do Senhor Jesus. Que seja sempre feito o teu querer, a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos também em oração pelos dízimos e ofertas dessa noite, meu Pai. Obrigado por esse lugar abençoado, Senhor. Que Deus esteja sempre aqui cuidando deste lugar, meu Pai. Obrigada por essas portas abertas, porque graças ao nosso Deus e ao nosso Pai, estamos aqui em oração pelos nossos lares. Obrigado, meu Pai. Tira todo o devorador, todo o mal de nossas vidas, meu Pai. Repreende todo o mal em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nunca deixe faltar nada em nossos lares, meu Pai. E nós estamos sempre em agradecimento por tudo que o Senhor dá em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que seja assim feita, Pai, o teu querer, a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluias. Salve os irmãos novamente na presença de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou estar lendo aqui e vamos estar ministrando em Isaías 29, versículo 13. Eu confesso para os irmãos que essa palavra, eu até falei para o Emerson, que é uma palavra um pouco dura do que eu vou trazer essa noite. E para os irmãos que estão me vendo pregar a primeira vez, eu prego em forma de devocional. E eu confesso que eu falei para Deus, Senhor, eu achei muito pesada a palavra, eu gostaria que o Senhor melhorasse, mas com Deus não tem melhora, né? É para pregar a verdade, não tem como adoçar. E aí quando o pastor chegou aqui, ele falou, eu falei, pronto, Deus confirmou. Glória a Deus, eu tô mais segura. Então vamos falar o que Deus mandou, né, irmãos? Porque senão o Deus nos direciona e depois é cobrado. Então eu não quero ser cobrada por Deus. E diz assim, em Isaías 29, versículo 13. O tema é aonde foi que eu errei. E diz assim, o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e tem me honrado com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de muitas regras e todas ensinadas por homens. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nesse pequeno versículo, quando eu estava ali conversando com Deus, eu falei, Senhor, a pastora me chamou para pregar e que o Senhor fale com a sua igreja, nos dê um direcionamento, que a palavra traga edificação, que não seja a Juliana, mas que seja o Senhor falando com a sua igreja. E aí eu abri a minha Bíblia e caiu nesse versículo e eu falei, nossa, que lindo, né? Deus estava falando sobre nós voltarmos a termos o nosso coração e as nossas bocas, tudo que é em nós alinhado com Ele. Só que não foi isso que Deus me falou. E eu confesso que eu fiquei impactada com a mensagem. Hoje de manhã eu falei pro Emerson, eu tô tentando mudar a mensagem, mas não muda, fica pior cada vez mais. Falei, tá parecendo, não um chicote, é um ringo de UFC. Aí ele deu risada e falou, você vai falar o que Deus mandou você falar. Falei, não, eu vou falar o que Deus mandou. Falei, mas Deus vai confirmar. Aí quando o pastor falou, eu falei, obrigada a Deus. Eu dei até risada. Aí meu marido falou, agora vai lá e fala. Então nesse pequeno versículo, Deus nos alerta sobre um perigo muito grande que tem acontecido de forma silenciosa dentro das igrejas e na vida de cada um de nós.
Muitos têm honrado o Senhor com palavras, mas o coração tem estado muito distante do verdadeiro que é Ele, da verdadeira presença, da verdadeira unção. E Deus Ele nunca nos chamou, irmãos, para estarmos reunidos nas igrejas, para estarmos repetindo palavras bonitas, para pregarmos o que leva o emocional a ficar mais seguro. Não. O Senhor, Ele não chama para que a gente venha ficar cumprindo tradições. Ele nos chama para viver uma fé verdadeira. E ela começa antes do culto começar. E eu estava ali falando com Deus, eu falei, Senhor, uma das coisas que eu sempre falo nas minhas pregações é que não espere construir um relacionamento com Deus em 2 horas de culto, porque isso é impossível. E eu falei para Ele que a minha adoração, eu até cantei aqui no culto passado, que a minha adoração ela seja sincera para Ti. Porque Deus, Ele não quer, irmãos, que nós venhamos aqui, cantamos bonito, falamos bonito. Não, Ele quer um culto com entrega. E a pergunta que eu fiz no começo do culto para vocês foi: o que você veio fazer aqui hoje? E foi uma pergunta que eu me fiz saindo de casa. Eu estou indo para a igreja fazer o quê? O que eu estou indo entregar para Deus hoje? Porque hoje o que Deus quer de nós é adoração e não apenas hábitos. E a pergunta central da nossa pregação hoje é: aonde foi que nós erramos? E falando com Deus sobre isso, sobre a questão de intimidade, eu me fiz essa pergunta. Eu falei, Senhor, eu estava conversando com o Denilson, com a pastora, falando sobre a questão de nós orarmos mais, porque muitas pessoas têm vindo nas nossas igrejas e têm falado sobre posicionamento. Deus está querendo posicionamento, Deus está querendo posicionamento, Deus está querendo que nós possamos fazer o ID, porque o ID tem parado. Deus está querendo que a gente pare de fazer só para crente, irmãos. Nós temos que buscar alma lá no mundo. Crente já está salvo. Tem muita alma precisando de salvação e nós estamos dormindo. Infelizmente, nós estamos numa igreja adormecida. E eu conversei com a pastora, tá conversando com Deus, a gente precisa fazer mais orações, mais culto de oração, botar a igreja para orar. Porque é legal a gente buscar no individual, mas e a igreja? Porque a gente busca por casa, carro, pagamento de conta, área financeira e carreira, mas e a igreja? Cadê o avivamento que tinha nas igrejas? Eu sinto tanta falta de ver as pessoas entrando aqui adoecidas, que a irmã falou, hoje eu sei que eu vou sair curada. Nós estamos já fazendo orações aqui, nós estamos em um relógio de oração. E eu falei para Deus, eu não quero chegar no final do mês e ouvir que os irmãos estão chegando da mesma forma que saíram, não. Se o Senhor deu um direcionamento e é tempo de buscar, nós estamos buscando. E eu falei com a pastora, eu falei com o Denilson, falei, vamos conversar com a pastora, porque não adianta a gente ouvir, se posicione. Nós temos que posicionar. Verdade, meu rei. E aí o Denilson falou, vamos conversar com a Márcia, a gente vai falar com ela a respeito, vamos pedir oração. E eu falei com a pastora, ela falou assim, Ju, tive uma ideia. Porque às vezes a pessoa nem vem pro culto, né? A gente bota o culto de oração, aí vem 3 e o resto da igreja. Ela falou, vamos botar todo mundo para orar. Pode montar uma lista aí, todo mundo vai ter um dia para fazer oração e vai ser responsável por aquele dia. Vai orar pela igreja. E o nosso foco na nossa busca está sendo avivamento, cura, saúde e intimidade com Deus. E para que Deus ele faça com que esse ministério seja o ministério dele. Porque não adianta nós termos uma igreja com as portas abertas, irmãos. Nós precisamos ter uma igreja que Deus é o centro. E infelizmente em muitos lugares ele não é o centro mais. E aí nós orando, eu estava orando de madrugada e eu falei para Deus, Senhor, nós estamos buscando e eu quero que seja diferente, porque não adianta, irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico inconformada se a gente participa de uma campanha ou de uma obra e não acontece nada. Falei para Deus, não, Jesus está no projeto, a pastora falou, vamos botar todo mundo para orar. Até quem não orava vai começar a orar mais. E isso é o que? Direcionamento do Espírito. E é uma das coisas que tem faltado também dentro das igrejas, que é o direcionamento do Espírito. Nós seguimos liturgias, nós temos tudo programado. Só que nós não pedimos para o Espírito Santo, tome seu lugar e cuide desse culto, governe esse culto, dê direcionamento para esse culto. Porque, irmãos, o culto tem muito nós, mas está tendo pouco ele. E quando eu perguntei para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, o Senhor tem promessas para a nossa igreja, o Senhor tem promessas para muitas vidas. E a gente para escutar uma história do outro, a gente vê, é luta, é luta, é luta. Cadê a vitória? Cadê
Cadê Deus agindo? Porque eu creio assim. Eu tenho um Deus que a Bíblia fala que Ele cuida, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele edifica. A pessoa há 50 anos na igreja e não teve nenhuma dessas coisas, aonde foi que eu errei? E não deu nem 2 minutos eu orando e o Espírito Santo me respondeu e foi um tapa assim, bem dado, que eu falei, nossa, eu vou levar pra minha vida. Eu perguntei aonde foi que eu errei e o Senhor me respondeu, vocês erraram quando tiraram de mim o lugar que sempre foi meu. E isso veio pra mim, eu falei pra Deus assim, realmente, hoje em dia as igrejas estão adormecidas, é muita emoção, é muito embalo nas canções, embalo na adoração, mas sai da igreja nada muda, continua tudo do mesmo, porque não é, irmãos, motivação que muda histórias, é a unção da presença dele, e se não tem a unção, não tem mudança. E eu falei pra Deus, mas Senhor, muitos vão acabar questionando isso, porque muitos estão na igreja de domingo a domingo, estão orando, estão buscando. E eu falei para ele, eu gostaria de falar mais específico com a tua igreja. Porque, irmãos, eu creio numa palavra que a minha Bíblia fala que ela é verdadeira. E que através dela eu sou corrigido, transformado, edificado e moldado. A palavra do Senhor, ela vem não é para amansar o meu ego. Ela vem para me transformar. E transformação também dói. Nós erramos quando colocamos pessoas, posição, emoção e até mesmo a religião no lugar de Deus. Nós erramos quando adoramos ao homem mais do que a Deus. E eu confesso que eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa que eu entrava na igreja e ia fazer coreografia, porque eu era o líder de coreografia na outra igreja, eu dançava por dançar. Até um dia que eu comecei a falar para o meu esposo, eu não sinto mais Deus nas minhas coreografias. Eu vou lá, o pastor fala o hino que ele quer, eu monto a coreografia, falo para as irmãs, todo mundo dança, tudo bem, tudo ótimo. Falei, mas eu não quero que a minha dança, a minha adoração, ela seja tão pequena que para o homem está maravilhoso, mas o céu não receba ela. E eu comecei a buscar, Senhor, me ensina a confiar novamente no Senhor, porque eu estava frustrada. E eu falei, e me ensina a te adorar da forma que o Senhor quer que eu te adore. Porque às vezes a gente acha que cantar já é uma adoração. A gente acha que dançar já é uma adoração. Adoração não é qualquer coisa, irmãos. Adoração é sinceridade no que se faz. E muitas das vezes nós estamos na igreja adorando os homens. Olha lá, fulano veio na igreja, eu vou cantar bem bonito para ele poder me elogiar. Hoje o microfone vai vir na minha mão, ó, eu vou dar glória, aleluia, eu vou bater reteté e todo mundo vai sentir unção. Deus não quer movimento. É muito movimento para pouca palavra, é muito movimento para pouca presença. E aí eu estava ajoelhada orando, eu falei, Senhor, realmente isso está acontecendo. Ele pegou e falou, Juliana, muitos estão na igreja fazendo coisas, dizendo que sou eu, sendo que nem lá eu estou mais. E eu chorei tanto naquela madrugada. Eu fui dormir quase 4 horas da manhã. Eu chorei. Eu falei, meu Deus, que o Senhor não ache em mim esse sinal. Que o Senhor veja em mim alguém que está fazendo por você. Porque eu já fui assim, eu não quero nunca mais voltar para um lugar onde o centro era eu. Buscamos, irmãos, muitas das vezes dentro das igrejas por bênção. Valorizamos o culto quando tem reteté e presença. Presença. Deus, ele tem nos alertado muitas das vezes, ele até falou aqui no outro culto que minha mãe pregou, que é para termos muito cuidado com nossos altares. Altar não é brincadeira para ficar subindo e descendo e fazendo passeata, não. Altar é para você orar antes de entrar, porque isso aqui é santo, continua sendo santo. A gente está começando a fazer as coisas na brincadeira e Deus está falando, na minha casa brincadeira não. Nós precisamos voltar, irmãos, a não falar, Senhor, eu quero me esvaziar de mim, mas realmente nos esvaziar, porque não adianta cantar o que não se vive. Verdade, Pai. E muitas das vezes nós temos amado um Deus que faz tudo. Ai, porque Deus, ele me ajudou nisso, Deus fez isso, Deus é maravilhoso.
mas estamos esquecendo de adorar porque Ele é. Muitos crentes não aceitam que Deus fala não. Tem gente que não aceita. Aí vira o fique frustradinho, né? O crente frustradinho. Que é aquele crente que adora, vem na igreja quando tem revelação, a igreja enche. A igreja está lotada. Todo mundo quer um mistério para Deus. Desse jeito. Todo mundo quer que Deus fala, que Deus profetiza, que Deus vai fazer. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que vai entristecer muitos. Deus ele não faz milagre só porque Ele disse que vai fazer. Sem posicionamento não tem milagre. Quer milagre mas sem vida no altar? Desculpa, mas você não vai ter. Aleluia! E muitos entram na igreja e ficam frustrados. E isso aconteceu na pandemia, porque muitos oraram por pessoas e pessoas morreram. Eu entrei em depressão na pandemia. O Emerson lembra, ele cuidou de mim toda a minha depressão. Ele foi um grande alicerce para a minha vida. E ali eu lembro que eu trabalhei com algumas pessoas e de noite a pessoa faleceu, no outro dia a pessoa não foi. E eu perguntava, oxe, cadê fulano que não veio? Morreu. E eu falava, meu Deus, ontem eu comi com essa pessoa sem máscara na mesa. Porque a importância era que a pessoa morreu, mas era mais porque eu comi com a pessoa sem máscara. E eu vi muitas pessoas saindo da igreja porque Deus matou meu marido, Deus matou não sei quem. Ah, mas era um homem de Deus, era um homem que pregava, era um homem que jejuava, era um homem... Morreu. Meu Deus. A pandemia, irmãos, ela veio para separar joio do trigo. Verdade, Deus. Porque Deus, ele precisou apertar muita pessoa antes de ele recolher. Na pandemia, nós aprendemos o valor de um abraço, o valor de um beijo, de estar perto de quem nós amamos. Nós aprendemos o valor do ar. Você já agradeceu pelo ar que você respira hoje? Porque muitas das vezes a gente fala, nossa, o meu dia está totalmente horrível, eu não lembro nem das boas coisas que Deus fez, mas só o fato de você estar respirando sem uma máquina, a pandemia nos fez valorizar isso. Verdade, Deus, aleluia, fiel. E muitas pessoas se desviaram. No tempo da pandemia, muitas voltaram para Jesus e Deus recolheu assim que elas voltaram, não deu segunda chance. Sabe por quê? Porque aconteceu o que o pastor falou. Depois da pandemia, as pessoas que estavam orando, buscando, me dá oportunidade de viver, me dá oportunidade, Jesus, mais uma chance. Deus deu. E muitas estão perdidas de novo. Verdade. Porque não valorizaram a boa parte que era Ele. E a raiz do problema, onde muitos perguntam, por que está acontecendo isso comigo? Deus não fez uma promessa? Por que está dando tudo errado? Vamos nos analisar? Porque a gente gosta muito de culpar Deus, né? Tudo é culpa de Deus. Eu acho isso tão engraçado que a gente coloca a culpa em Deus em coisa que Ele nem tem culpa. A gente quer milagre sem posição. E milagre assim não dá. No dia que eu falei para Deus, por que o Senhor não realizou o projeto que o Senhor colocou na minha vida? Naquele dia eu chorei tanto que o Emerson chegou, eu estava soluçando. Eu falei, nossa Emerson, que vergonha que eu tô de Deus. Eu acho que não vou conseguir orar por uma semana. Porque eu perguntei para ele com muita raiva. Falei, o Senhor tem tanta promessa e minha família está passando necessidade. Falei, Senhor, cadê o Senhor? E Deus olhou para mim e Ele fez eu entrar numa visão onde eu via todos os momentos da minha vida que eu parei. Parei porque alguém falou que não ia dar certo, porque alguém me questionou, porque alguém falou algo que me deixou entristecida. E o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, você pergunta o porquê, por que nada acontece? Será que fui eu que errei ou você que paralisou? E eu bati de frente com a minha pior fase. Porque eu falei para Deus, meu Jesus, eu não acredito que eu estou te cobrando de algo que eu precisava melhorar. E muitas das vezes nós estamos vendo, mas muitos não percebem, outros já perceberam, mas que o problema tem sido os nossos altares que estamos construindo dentro do nosso lar. Porque na igreja é fácil ser crente, é fácil chegar a orar, é fácil chegar a cantar, é fácil chegar a tocar, é fácil chegar a dançar, é fácil. Mas quem sou eu dentro da minha casa? Quando ninguém está vendo, quem sou eu? Dentro de muitos lares, irmãos, estamos construindo altares para Baal. E não estou falando de colocar uma estátua, não. Eu estou falando de altares com as nossas atitudes. Eu vejo pessoas lutando, orando pelas suas famílias e a família nunca vem para a igreja. Porque dentro de casa
O diabo fica de ladinho e deixa a pessoa trabalhar, porque sozinha ela já faz o trabalho. Nós precisamos voltar, irmãos. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja dependendo apenas de pessoas e esquecendo de depender de Deus. Uma das coisas que a pastora falou outro dia, ela falou assim: irmãos, eu tenho muitos problemas, eu aprendi na minha caminhada que eu tenho que falar todos para Deus, porque muitas pessoas vão olhar e não vão fazer nada, vão só julgar, só que eu sei que Ele vai fazer. Ele não é indiferente com a nossa dor, irmãos. Ele não é indiferente com a nossa pior face. Muitas das vezes nós estamos idolatrando líderes, ministérios e revelações. Tem pessoas que vêm para a igreja por causa do pastor. Tem pessoas que vêm para a igreja para mostrar para todo mundo que está vindo para a igreja. Ou para estrear um sapato novo. Uma vez eu vi isso na minha igreja, irmãos, eu fiquei decepcionada. A irmã chegou, aí ela não cabia, né, no culto de semana, achei até estranho. Aí ela olhou para mim, você viu meu sapato? Comprei ontem. Foi R$400. Falei, nossa mulher, veio estrear hoje na terça, porque só vem de domingo. Mas isso é triste, irmão, mas acontece. Muitos estão vivendo em aparência espiritual, mas com um templo totalmente vazio. Muitos estão substituindo o relacionamento com Deus por qualquer outra coisa. A gente julga Judas por ter trocado Deus por moedas, mas quantas vezes a gente troca Ele por muito menos? É uma festa, é uma desculpa. Tem muitos que não vêm para a igreja porque hoje morreu o cachorro, amanhã vai morrer o passarinho, depois vai morrer o filho do passarinho, a pedra caiu e esmagou a plantinha e não vem também para o culto. É muitas desculpas que nós damos, irmãos. E lá em Mateus 6:24 fala: ninguém pode servir a 2 senhores. E é tempo de nós despertarmos para isso. O que nós estamos adorando? Aleluia, sua glória. Grande és tu, poderoso e santo. Meu Pai. Dessa maneira mesmo. Será que nós estamos adorando realmente a Deus da forma que Ele quer ser adorado? Ou nós estamos vindo para a igreja apenas bater um ponto para falar que nós estamos aqui? Uma coisa que eu falei no início do culto é que o seu culto hoje seja intencional. Porque às vezes o que a gente vem fazer na igreja é mostrar que nós estamos aqui. É mostrar para a pastora: eu gosto tanto da pastora, então eu vou continuar indo na igreja. Mas não é por causa da pastora que devemos estar aqui, irmãos. É por causa de Deus. Nós estamos mudando o centro de tudo, colocando tudo no lugar que era dele. E nós devíamos nos envergonhar por isso. E há exemplos bíblicos que Deus ele usa para mostrar sobre intimidade. O povo no deserto, lá em Êxodo 32, ele era aquele povo que eles viveram milagres, irmãos. E quantos milagres eles viveram? Eles viviam o cuidado de Deus de dia, o cuidado de Deus de noite. Eles viam o maná caindo do céu, água saindo da rocha. Eles viviam uma vida de sinais e milagres. Mas eles, na primeira oportunidade, trocaram Deus por um bezerro de ouro. Isso nos prova que milagre não sustenta relacionamento com Deus. O rei Saul, lá em 1 Samuel 15, ele foi escolhido por Deus. Mas a palavra vai nos falar que a soberba cresceu no coração de Saul ao ponto dele desobedecer tudo que Deus pedia para ele. Ele fazia tudo pela metade, mas ele mantinha a aparência de um homem de Deus. E isso nos mostra que Deus ele não aceita performance. O que Ele quer é obediência. Não quer obedecer? É isso. Não tem como agradar a Deus sem obediência. A gente quer viver uma vida com Deus de qualquer forma, porque a gente acaba esquecendo que Deus fala: venha filho, como está. Aí a pessoa fala: é porque Deus me quer do jeito que eu estou. Deus está te chamando do jeito que você está. Mas eu tenho uma novidade para você: quando chegar aqui, não vai ficar da mesma maneira, porque o encontro com Deus nos faz sermos uma nova criatura. Verdade, Pai, aleluia. As pessoas estão interpretando os versículos do jeito que elas querem, distorcendo a palavra para poder viver a vida da forma que elas estão vivendo, e achando que isso já leva à salvação. Elias e o povo, lá em 1 Reis 18. O povo estava dividido. O povo adorava Deus e adorava Baal. Quando Deus não fazia o que eles queriam, eles corriam para Baal para adorar, para ver se Baal fazia.
E Deus já deixou claro essa noite que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou é tudo para Deus ou é nada. Jesus está voltando e não tem como continuar assim. Eu tô meio morno, tô meio camelado. Não, ou é quente ou é frio. Morno será cuspido. Então, meu filho, decide o que você quer. Judas, ele é um dos casos mais incríveis da Bíblia porque ele andava com Jesus. Mas o coração dele estava preso no dinheiro. Isso significa que não adianta você falar de Jesus. É necessário que nós tenhamos intimidade com Ele. Ananias e Safira, lá em Atos 5, do versículo 1 ao 10, diz que elas queriam parecer espiritual, mas tudo que elas viviam era mentira, era muita unção, muito reteté, muito shekinah, e tudo mentira. Só que nós podemos falar para todo mundo que nós somos cheios de Deus, da cambalhota, mortal para trás, só que ninguém pode esconder a verdadeira aparência de Deus. E Ele não quer, irmãos, que nós venhamos apenas fazer bonito. Ele quer que seja de verdade. Como podemos falar de um Deus, irmãos, que transforma? E isso eu me cobrei, quando na verdade nossas vidas não refletem essa transformação. Como eu posso falar, irmãos, que Deus ele transformou minha vida? Que eu sou transformada porque Deus me salvou e a minha vida não refletia isso? Como as pessoas me veem lá fora? Será que as pessoas têm olhado para mim e têm visto Deus em mim? Visto que eu sou crente? Porque, irmãos, tem pessoas que às vezes no seu trabalho não sabem nem que ser cristão é. Porque não anda como crente. Na igreja veste crente, anda crente, fala como crente, come como crente, mas lá no mundo é totalmente transformado. O encontro com Deus é só de domingo. Tem irmão que é só de terça, tem irmão que é só de quarta, tem irmão que é todo culto, mas que está com o templo vazio. Não é tempo mais, irmãos, de vivermos de qualquer jeito. Porque muitos vivem de qualquer jeito a semana inteira, mas no culto quer que o sobrenatural aconteça. Eita glória! Se fosse fácil assim, irmãos. Eita glória! Nós queremos fogo queimando na igreja, mas não queremos altar. Nós queremos viver uma vida com muitos milagres, uma vida linda, mas não queremos viver uma vida de renúncia. Queremos muita presença de Deus. Nós queremos que todo mundo, quando a gente canta, seja curado, tenha unção, receba a presença de Deus, o Espírito Santo faça o seu mover, mas não queremos fazer entrega. Cantar é fácil, mas adorar exige viver o que se canta. Adorar exige sentir o que se declara e alinhar a vida com o coração e atitude para Ele. Adorar não é só no domingo. Adorar é de segunda a segunda. E não tem férias na adoração não, tá? Você pega férias do trabalho, mas a adoração tem que continuar constante. Porque se Deus se afastar da gente um segundo, irmãos, a gente nem acreditaria mais. Então por que a gente tira tantas férias de Deus? Não é pecado você ir viajar, não é pecado você aproveitar a sua vida, não é. Em Eclesiastes fala, aproveitem o que você come, aproveite o que você bebe, aproveite seus momentos com o pessoal, aproveite o fruto do seu trabalho. Eclesiastes fala. Mas nós não podemos esquecer de levar para todos os lugares a presença de Deus conosco. É para o meio dos meus amigos, Jesus está lá. É na minha casa, Jesus está lá. É no meu trabalho, Jesus também está lá. Porque aonde eu for, eu levo Jesus comigo. Glória a Deus, aleluia. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela falou assim, nossa, eu quero levar para minha casa essa presença. Eu falei para ela, você está errada. Ela ficou olhando na minha cara e falou assim, como assim? Eu falei, você tem que trazer da sua casa a presença que você quer para adorar aqui. Porque é em casa que a gente constrói a intimidade com Deus. Hoje em dia a gente quer chegar aqui e ser edificado, mas é no secreto que começa a edificação. Glórias a Deus. A gente quer que, eu vou ser sincera, a gente quer que a nossa família seja transformada, mas é no secreto que se busca a transformação. A gente quer mudança, mas não quer ir no secreto buscar mudança.
balança. E a Bíblia fala que aquele que só quer fazer as coisas na igreja, não na igreja, mas para as pessoas verem, é importa. Porque a adoração não começa na igreja, a adoração começa na nossa casa. Será que na nossa casa o templo está erguido para Deus? Será que na nossa casa a adoração tem sido para Ele? Será que a nossa vida, os nossos passos têm sido para glorificar a Ele? Aleluia, Senhor. A adoração é de segunda a segunda, é no secreto e quando ninguém vê. E eu vou ser sincera com vocês, a culpa não é a igreja. A culpa não é o culto. A culpa não é a falta de fogo, não. Porque as pessoas acham que Deus só está no culto quando alguém dá mortal para trás, eu saio no reteté. Irmãos, tem culto que Deus ele vai falar tranquilo, porque Deus ele fala de todas as formas. A culpa de tudo estar mudando é nossa. Deus ele não mudou, ele continua imutável. A gente não vê mais tantos milagres nas igrejas. A gente não vê mais tanto batismo por Espírito Santo. Mas sabe por quê? Porque não se busca. Porque a Bíblia fala, bata na porta, busca e você encontrará. Muitas das vezes nós queremos colher algo dentro das igrejas que nem em casa nós estamos plantando mais. E eu postei uma frase esses dias no Instagram que diz assim: o inimigo, ele não precisa te derrubar de uma vez só. Ele só precisa que você se distraia. E hoje dentro das igrejas, o que tem mais tido é distração. É a pessoa respondendo o WhatsApp 24 horas. É a pessoa comprando na Shopee. Nós ouvimos um relato das pessoas que pintavam as unhas dentro do culto. As irmãs iam se reunir dentro do culto para pintar a unha. É muita distração, irmãos. Você só tem 2 horas para estar aqui. Você não consegue tirar essas 2 horas para Ele. Ele não pede para você 24 horas do seu dia, mas seria necessário nós incluirmos Ele em tudo. Ele só pede para que você tenha tempo. Só que não é de qualquer jeito, é com qualidade. Os nossos cultos têm que ser intencional. O maior perigo não tem sido o ataque que nós vemos, mas tem sido os desvios que nós temos dado até mesmo dentro das igrejas sem perceber. Mas tem uma boa notícia. Deus ele continua trabalhando. Deus ele continua nos chamando. Deus ele continua estando aqui. E enquanto há presença dele, nós podemos buscar porque nós encontraremos ele. Quando a irmã falou aqui, eu cheguei aqui, senti Deus aqui. Irmãos, que coisa maravilhosa. Hoje eu também cheguei aqui. E na hora que eu entrei, eu falei, nossa Deus, eu estou sentindo a tua graça nesse lugar. Porque não está sendo mais normal, irmãos. Porque tem uma igreja que está se colocando em oração. Nós ouvimos sobre posicionamento. E muitas vezes a gente ouviu. Só que agora a gente se posicionou. O inferno vai se levantar, mas eu tenho uma notícia, ele vai cair. Porque aqui ainda há um povo que adora. Há remanescentes na fé, irmão. Deus ele continua trabalhando. E nós estamos voltando à nossa igreja de pouquinho em pouquinho, assim, ó. Por exemplo, a gente não orava e agora está voltando a orar. Estamos voltando a uma grande restauração sobre a casa. Há uma promessa sobre essa igreja. E a promessa se cumprirá. Porque não foi o homem que falou, foi Deus. E uma coisa eu sei, é que pode o inferno falar o que quiser, mas a última palavra continua sendo dele. Há um propósito sobre a mim e sobre a sua vida. E é só se posicionar para viver. Hoje Deus nos chama não para estar nos acusando no meio da palavra. Eu sei que essa palavra é uma palavra de confronto, mas Deus está nos chamando para despertar, para voltar, porque Ele também está voltando. E a nossa adoração não pode ser mais de qualquer jeito, irmãos. Não tem tempo mais para brincar. E Malaquias 3,7 fala: voltem para mim, porque eu voltarei para vocês. E essa palavra vai se cumprir. Ele está voltando. E ainda há tempo. Ainda há tempo de nós derrubarmos os nossos altares. Porque às vezes são coisas pequenas, irmãos, que tomam o nosso tempo e roubam nossa adoração. É tempo de restaurar o altar verdadeiro que é Ele. É tempo de voltar ao primeiro amor e colocar Deus no centro novamente. No centro da vida, da nossa casa e principalmente da nossa igreja. Essa palavra ela não veio para te acusar e nem para me acusar.
Por mais que ela tenha sido dura, ela foi para despertar. Porque é tempo de nos levantarmos e nos fortalecermos e nos colocar novamente no caminho certo. Porque a verdade é essa, Ele está voltando. Verdade, aleluia. E sem posicionamento muitos vão ficar. Verdade. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias, aleluias. Poderoso e santo. Eita palavra, hein, irmãos? Deus chamando a atenção do povo, né?